Bom dia, alunos do primeiro ano, Marcão aqui de novo, dessa vez para fazer uma revisão sobre a Grécia Antiga. Vamos ver rapidamente algumas características daquele período da Antiguidade Clássica. Bom, a Grécia ela é dividida, no que diz respeito à geografia, em três áreas. A Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Grécia continental, a região do continente, peninsular, é uma península, e insular são as ilhas, certo? Então a Grécia estava dividida em três regiões, assim como hoje. Hoje também a Grécia é dividida em três regiões. Aqui estão as cidades principais da Grécia daquele período da Antiguidade. Ok? Próximo. A história da Grécia Antiga pode ser dividida nesses cinco períodos históricos aqui. Ó. O período pré-homérico, que vai do século 20 até o século 11, até o século 12 a.C., o período homérico, que vai de 1110 a 800 a.C., o período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C., o período clássico, que fica entre o século V e o século IV a.C., e o período helenístico, que vai de 336 a 146 a.C., quando a polis, a cidade grega, entra em decadência, e depois os romanos acabam tomando o poder na Grécia Antiga, certo? Bom, uma das principais características da Grécia Antiga é a cidade polis, ou cidade-estado. Polis, cidade-estado. Aqui a gente tem uma figura que representa como que ficava dividida a polis. A letra A é a Acrópole, que fica lá em cima. A letra B é a zona urbana, onde a galera da cidade mora. E a letra C é a zona rural, e todo mundo sabe o que é a zona rural. É onde o pessoal cria seus rebanhos, planta seus legumes, suas atividades agrícolas e essas outras coisas que você sabe que acontece na roça, ok? Cidade-estado grega. Elas formaram-se a partir do século 8 a.C., eram independentes, ou seja, cada cidade tinha sua forma de governo, sua lei, seu próprio calendário e suas próprias moedas. Por isso que é cidade-estado, são cidades independentes, certo? As principais, Messênia, Tebas, Mégara, Erétria, Atenas e Esparta, que são as mais conhecidas de todas. A área urbana estava os centros, as praças, os edifícios públicos, as casas, os templos, enfim. A área rural, as atividades agropastoris. Aí aqui, importantíssimo esse último aqui, ó. Existiam conflitos e diferenças entre as cidades, tanto é que Atenas e Esparta se envolveram em guerra uma contra a outra, por exemplo. Só que existe uma coisa que as integrava, que era o quê? A língua, o grego, né? A religião, Zeus, Hades, toda essa galera aí, e os Jogos Olímpicos, que aconteciam de 4 em 4 anos em homenagem ao deus Zeus. Então, apesar de serem cidades diferentes, por conta do governo, das leis, do calendário próprio, essas questões as integravam, faziam que elas se tornassem mais integradas umas com as outras. Bom, a religião grega é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e eram divindades ligadas a forças da natureza. Um grande exemplo disso é o Poseidon, que é o deus dos mares, e ele está ligado às águas. Eram deuses antropomórficos e imortais. Então, você vai ver os deuses gregos com apesar de ser uma divindade, ele se relacionava com os homens, tinha emoções humanas, é um deus antropomórfico, né? O mais importante de todos era Zeus, que vivia no Olimpo. E você também sabe que existiam semideuses. O mais conhecido de todos é o Hércules. Aqui uma lista dos deuses, né? Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Afrodite, Cronos, e aí segue a lista com Atena, Hestia, e na frente você vê o nome dele na mitologia romana, porque os deuses gregos foram herdados pelos romanos. E na frente o atributo de cada um. Por exemplo, Zeus é o rei do Olimpo e o deus dos deuses. Poseidon é o deus dos mares e da navegação. Hades é o deus dos infernos. Certo? Aqui uma figurinha representando eles. Olha lá o Zeus lá na frente segurando o raio dele. A Afrodite aqui, a deusa do amor. Por aí vai. Ok? Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eles começaram no ano 776 a.C. e ele tem essas características aqui, certo? De 4 em 4 anos, então, aconteciam os Jogos Olímpicos e eles duraram até 393 da idade
já na Idade Média, após o nascimento de Cristo, e o imperador romano Teodósio determinou o fim dos Jogos. Eles voltaram só em 1896 com os Jogos de Atenas, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? Então, para você que não sabia, os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga. Bom, as duas principais cidades-estado eram Esparta e Atenas. Então nós vamos ver algumas características aqui rapidinho sobre a sociedade dessas cidades. A sociedade espartana, ela estava dividida assim, ó. 5% eram os esparciatas, os caras mais ricos da cidade, eles eram donos de terra e escravos e controlavam a política e o exército. 10% eram perieques, homens livres, comerciantes e artesãos, e não eram considerados cidadãos, portanto não possuíam direitos. E 85% eram ilotas, escravos pertencentes ao Estado e trabalhavam para sustentar a elite, os esparciatas. Então, aqui embaixo trabalha para sustentar quem está lá em cima. E essa sociedade é uma sociedade extremamente militarizada. A educação em Esparta é voltada para a guerra. As crianças são treinadas para serem guerreiros. Desde criancinha, elas eram treinadas para serem guerreiros. Ok? A política em Esparta é um sistema oligárquico, ou seja, são famílias de poderosos que governam. É um governo diárquico, existiam 2 reis. Existia a assembleia chamada Ápela, que era formada, vamos voltar lá, formada por espartanos com mais de 30 anos. A Ápela era responsável pela eleição da Jerusa. A Jerusa era formada por 28 espartanos de mais de 60 anos e tinha atribuições para criar leis e para julgar, então legislativas e judiciárias. Os 5 éforos tinham funções e os reis tinham funções religiosas e militares. Então aqui a gente pode observar que a política em Esparta ficava na mão dos poderosos. E quem eram os poderosos? Os esparciatas. Bom, a sociedade ateniense. A gente tem lá em cima os eupátridas. Os eupátridas, eles são cidadãos atenienses. Eles têm direito às melhores terras e são grandes comerciantes. E eles têm direitos políticos. Quem é cidadão em Esparta? Aliás, em Atenas. O homem nascido em Atenas que tem 21 anos de idade acima. Mulher, mesmo sendo nascida em Atenas, não é considerada cidadã. Segunda classe social, os metecos. Quem são eles? Estrangeiros. Eles são livres, são comerciantes e artesãos. Mas por serem estrangeiros, não têm direitos políticos, ou seja, não são cidadãos. Cidadão é só eupátrida, certo? E mulher não pode participar, apesar de nascer em Atenas. E por fim, os escravos, que são pessoas que tornaram-se escravos por conta de dívidas em guerra. E eles trabalham para que os eupátridas vivam. Ok? Dentro da questão política em Atenas, eles tinham uma democracia. E aqui a gente tem as características e as limitações dessa democracia. Quais são as características? Bom, ela é uma democracia direta, ou seja, todos os cidadãos participavam do governo. O cidadão ateniense gozava dos seguintes direitos: liberdade, propriedade, isonomia, que é a igualdade perante a lei, isocracia, igualdade de acesso a cargos públicos, e isogoria, igualdade de direito ao uso da palavra. Então, quando era para votar uma lei, os próprios cidadãos decidiam, eles decidiam diretamente, diferente da nossa democracia, que eu elejo um presidente, um prefeito, um governador, um deputado, e esse cara decide por mim. Lá em Atenas não, era eu mesmo, se eu fosse cidadão, que decidia. A diferença, a coisa ruim aqui é que não são todos que são cidadãos. Olha só, a parte limitada da democracia deles. Uma democracia só para os cidadãos. E cidadãos são apenas 10%, como nós vimos naquele slide anterior, os eupátridas apenas, certo? As mulheres não eram detentoras de cidadania. Então a mulher aqui ela é excluída dessa sociedade. Estrangeiros residentes na polis, que são os metecos, não possuíam direitos políticos nem alguns direitos civis. A democracia ateniense e o pensamento grego foram concordantes com a escravatura. Então, eles aceitavam a escravidão, certo? Lembrando que a palavra democracia significa governo do povo. Demo é povo, cracia, governo. A junção de cracia, que é governo, com demo, que é povo, governo do povo. Mas como a gente observa,
não eram todos que participavam dessa democracia, apenas os cidadãos. Por isso que ela, apesar de ser muito legal, porque era direta, ela é imperfeita, porque não era todo mundo que era povo nessa sociedade ateniense, ok? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Um grande abraço.